Moisés, Eu estou aqui. tira as sandálias de teus pés, porque o solo em que estás é sagrado. Sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Pregação evangelística com o pastor Manuel Germano. Tema da mensagem: as lições do fracasso de Moisés. Queridos irmãos e amigos, nós queremos saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo e dizer, como sempre, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Estamos mais uma vez entrando nos lares dos irmãos com essa live da igreja congregacional aqui em Monte Castelo, e nós vamos continuar. Hoje é a segunda mensagem, isto é, meditação com os irmãos sobre a vida de Moisés, a sua biografia. É resumido, porque é muito longa, e nós vamos dividir em 4, para a glória de Jesus. Hoje é a segunda. Nós vamos ver as lições do fracasso de Moisés. Lições dos fracassos, não é? O deserto é a escola da autodescoberta. E nós vamos começar orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele é e por tudo que nós somos em Cristo Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, em Sua presença estamos mais uma vez para agradecer a vida que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Quero agradecer pela sua igreja, pelo seu povo que aqui se congrega. Quero agradecer pela nossa família, pela minha esposa. Deus, quero agradecer pela vida dos 3 servos, Diácono Gerry, nosso irmão João, a nossa irmã Jaqueline, e que nesta manhã, Pai, o seu Santo Espírito tome conta de nós para esta meditação, que em tudo seu nome venha a ser glorificado. Tu sabes, Senhor, o que o teu povo está passando, o que o teu povo necessita, o que nós necessitamos. Então se revela para os nossos corações pela palavra e pelo seu Santo Espírito. Oramos com gratidão, certo que o Senhor vai fazer mais do que podemos pensar ou imaginar. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos continuar. E hoje nós vamos ler lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, do verso 20 em diante, fala o diácono Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, e no seu discurso, ou então mensagem, ele estava citando realmente a vida de Moisés. Diz a palavra de Deus: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia
de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu a autoridade e juiz sobre nós? Acaso quereis matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhes nasceram 2 filhos. Decorrido 40 anos, apareceu-lhes no deserto, no Monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, isto é, antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhes o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estais é terra santa. Que Deus aplique a sua palavra santa e bendita nos nossos corações. Meus amados, como na primeira meditação nós falamos sobre o seu nascimento, e aquela visão que você tem de Hollywood, não é? Do cinema, sobre os 10 mandamentos, os produtores colocam Moisés num patamar, como se fosse realmente, como podemos dizer, um superstar. Mas, meus irmãos, na realidade, essa não é o verdadeiro Moisés. Moisés realmente aqui, como nós lemos nesse texto, que Estevão está dizendo ao povo de Israel que era o prometido para livrar o povo de Israel, não é, da escravidão do Egito. Então ele começa a mostrar o seu nascimento, a sua educação, não é? Como ele foi tirado das águas, como ele passou a sua mocidade lá na casa de Faraó. E diz a Bíblia Sagrada, não é? Verso 22, Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, era poderoso em palavras e obras. Veja só que não era uma pessoa leiga, era uma pessoa que tinha um conhecimento extraordinário, na melhor faculdade da sua época, não é? Moisés foi criado assim. Veja só, isto era a parte humana, mas ele precisava passar a experiência com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Aí diz a Bíblia, porque nós falamos, está na Bíblia, né? Os 3 períodos de Moisés, 40, até 40 no Egito, depois 40 no deserto, né? E 80 ele começou o seu ministério, né? Vamos no verso 23, mostra bem claramente, por isso que nós cremos, irmãos, que a vida em Cristo é uma vida real, não é um mito, não é uma história qualquer, não é ficção, é a história de um homem real, um homem como nós,
um homem que viveu na sua época, na maior cultura do Egito. E este homem realmente agora vai passar um período de 40 anos, era um quarentão, 40 anos no deserto, veja só, experiência marcante, não é? Então as lições do fracasso de Moisés a gente vamos ver claramente, aleluia, quando completou 40 anos, não é? Diz a Bíblia, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel, os israelitas. A ideia dele, não é? Não foi uma orientação de Deus. Diz aqui, quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Que eles estavam no Egito escravizados, não é? Trabalhando, trabalho duro. E a gente vamos ver nesse texto algumas lições do fracasso de Moisés. 3 pontos muito importantes, não é? Moisés desenvolveu uma atitude de servo. Meus irmãos, que coisa boa, né? Nesse período, ele desenvolveu uma atitude de servo. Louvado seja Deus, não é? Nós encontramos lá em Êxodo, no capítulo 2, do verso 15 a 21, essas expressões, diz a Bíblia, que ele foi ao deserto, quando ele matou o egípcio, não é? Foi ao deserto e lá foi quando ele encontrou-se com as filhas de Jetro, que eram 7 filhas, e ali ele casou-se. Aliás, Jetro deu a ele uma filha e tornou-se a sua esposa, não é? Em primeiro lugar, ele desenvolveu uma atitude de servo. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Êxodo 2, nós encontramos esta expressão rica que nós podemos ler, irmãos, com alegria, porque para termos uma visão mais clara desse texto que estamos meditando. Diz a palavra, informado desse caso, verso 15, procurou o faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. Ó, aquele homem agora que teve toda a sua experiência ali no Egito, não é? Era um homem preparado e agora fugiu, estava sentado, não é? Lá no poço, lá em Midian. Alguém que já foi lá, diz que é um deserto, né, inabitável, não é? Midian é um deserto muito grande, não é? Onde não tem nada. É por isso que realmente Moisés aprendeu essa experiência que está aqui. O deserto é uma escola de autodescoberta. Já pensou? É verdade? Agora, aplicando em nossas vidas, todos nós, quando passamos por um deserto, né, a gente aprende muita coisa. É a sós. Né? As maiores mensagens que nós encontramos na Bíblia é a sós com Deus. Amém? Né, irmão? É nós e Deus. Ali não tem mamãe, ali não tem alguém para dar uma tapinha nas costas. Não é verdade? Ali só tem nós e Deus. Foi como Jacó passou aquela experiência no capítulo 32, lá de Gênesis, né? Quando ele fugiu também do seu irmão Esaú, e agora diz a Bíblia lá, que ele ficou a sós, e lutava com o homem, e foi ali dessa palavra só, meus irmãos. Muitas vezes nós nos encontramos assim, às vezes nós estamos rodeados de pessoas, mas estamos só, não é? Você já passou essa experiência? Não é? Você está com as pessoas ao seu lado, mas você se sente só. Mas Moisés ali estava no deserto mesmo, só. Diz a Bíblia, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, os quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Não era nem o rebanho de Moisés, era o rebanho de seu pai.
Então vieram os pastores, enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e defendeu e deu de beber ao rebanho, não é? Então veja só, Moisés desenvolveu ali uma atitude de servo, não é? Uma atitude muito importante, irmãos, para os nossos dias. Podemos ver o que Jesus disse: se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém? Não é? São João, capítulo 12, verso 26. Não é? Então nós encontramos o primeiro ponto nessas lições do fracasso, podemos entender assim, de Moisés. Mas só quando ele caiu, vamos dizer na nossa linguagem, caiu a ficha, né? Que ele pôde entender que estava só, 40 anos preparado, mas agora estava no deserto, né? Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto que nós conhecemos, que nós meditamos aqui, ele aprendeu a repousar e a confiar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja só, porque tinha promessa, irmão. Lá em Êxodo 2, do verso 23 a 25, nós encontramos essa promessa. E essa promessa nós podemos aplicar para nós. Porque, irmãos, a Bíblia diz que nós, a igreja, é o verdadeiro Israel espiritual, né? Precisamos entender, irmãos, para não misturar, é que as promessas para Israel são promessas físicas e geográficas, não é? São promessas que Deus fez para aquele povo de Israel, física, território, não é? E geográfica. Enquanto as promessas que Deus faz ou fez, que está escrito lá em Efésios, capítulo 1, verso 3, não é? São promessas espirituais. Jesus Cristo disse: eu vou vos preparar lugar, não é? Então não é aqui. Aqui é uma escola, não é? Aqui nós estamos estudando, aqui nós estamos de passagem, né? Amém? Por mais que queremos, por mais que se apronta, se estuda, se prepara, que não é pecado, é bom se preparar para enfrentar a vida, não é? Para enfrentar a realidade do dia a dia, é muito bom ter o preparo, não é? Mas tudo fica aqui os diplomas, fica aqui, não é? Realmente casas, fica outras coisas, sabe? A gente só leva o que nós somos, a gente não leva o que tem, leva o que nós somos. Amém? Se somos cristãos, se estamos em Cristo, estamos ligados, não é? Ao Senhor do céu e da terra. Isso é muito importante. Então Moisés aprendeu a repousar e a confiar em Deus. Verso 23 a 25 de Êxodo 2 diz: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão. Por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se. E Deus se esquece? Não. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e Jacó. Viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Amém, né? Isso é muito importante. Viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus já estava providenciando um líder, embora que os israelitas não sabiam. Meus irmãos, espiritualmente, Jesus é o nosso líder. Amém? Não é? Espiritualmente, Jesus é o nosso líder, é o nosso general.
né? E Ele está conosco. Sabe que quando você se alista no exército de Jesus, né, você está numa guerra, eu e você, nós estamos numa guerra espiritual. Embora que a Bíblia diz que a nossa luta aqui, luta é guerra. Não pode ter luta sem ter adversário. Tem que ter o adversário. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra potestade, principados, sabe? Uma luta que você não vê o adversário, vê os efeitos, né? Na vida do povo. Muitas vezes quer atacar a nossa vida também, não é? A Bíblia diz que o mundo está posto no maligno, não é? Então essa guerra é uma realidade. A guerra espiritual é uma realidade, né? É como essa pandemia que a humanidade tem enfrentado, é uma realidade, é um inimigo invisível. Você vê o efeito dele na vida das pessoas. Na nossa nação, já 139 mil pessoas têm perdido a vida. Quem sabe no meio dessas pessoas tem parente nosso também, espalhado, não é? É um inimigo invisível, não é? Que ataca o corpo, embora que o inimigo realmente invisível das nossas almas, ele ataca a alma, não é? E Jesus veio para nos livrar, para nos libertar, não é? Deste mal. Então, querido, aqui está. O outro ponto que nós encontramos é que Moisés, ele estava disposto, não é, a ser pouco conhecido. Meu irmão, ele era o contrário. Aqui na terra, na verdade, nós trabalhamos, se prepara para ser conhecido. E aqui Moisés, não é, ele estava disposto a ser pouco conhecido. Está no verso 21 do capítulo 2 de Gênesis, aliás, de Êxodo. Então, querido, vamos continuar, né? Diz o verso 24: vendo um homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou, né, o oprimido, matando o egípcio. Então, Moisés pensou em libertar o povo, mas agora com as suas próprias forças, aconteceu em morte. É como nós, sabe, irmão? Se nós estamos tratando com um Deus invisível, com um Deus sobrenatural, então temos que ter também nas nossas mãos, na nossa mente, no nosso coração, o sobrenatural. Não é verdade? Que nós não estamos vendo com os olhos humanos. Precisamos da revelação de Deus. Disse o pastor Gesiel Gomes, é uma palavra muito sábia, revelada. Moisés pensava em libertar o povo com os seus esforços, não é? Com as suas próprias forças, com a sua sabedoria, com a sua justiça própria. Aí como que Deus dizendo para ele: Moisés, você não vai libertar o povo com a sua imaginação, você vai libertar com a minha revelação. Louvado seja Deus. Olha, irmãos, é para nós, é para a igreja hoje, né, irmão? Não é verdade? A gente se prepara, eu digo de coração, seminário não faz pastor. Olha, irmão, vamos pensar nisto. O seminário é um preparo, não é? Vamos dizer, é um equipamento, é uma ajuda, não é? Prepara, dá um conhecimento, né? Mas quem prepara é Deus, amém? Né? É Deus que faz. A Bíblia diz que, está lá nos dons, Ele mesmo deu, né? Efésios 4:11 diz que Ele mesmo deu, é Deus que dá, sabe? E aqui realmente está bem claro, né? O povo de Israel não sabia, né? Mas nem o próprio Moisés, mas Deus estava preparando aquele vaso, amém? Né? Ele estava disposto a ser pouco conhecido. Aí diz a Bíblia no verso 25, ora Moisés cuidava, irmão, ele pensava, ora Moisés cuidava que seus irmãos, né,
entenderia o que Deus queria salvar por intermédio dele. Eles não compreenderam. Não é? Moisés achou que o povo ia entender que ele estava fazendo justiça e terminou matando o homem. E foi aí que começou a sua caminhada pelo deserto. Não é? Diz a Bíblia, no dia seguinte aproximou-se de uns que brigava e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vós ofendeis uns aos outros? Veja só a resposta daquele que estava brigando. Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu a autoridade ou juiz sobre nós? Ó, Moisés ficou, vamos ver na nossa linguagem, ficou desmontado. Rapaz, eu não estou entendendo. Eu quero fazer justiça. Quem? Então, meus irmãos, aí a Bíblia diz que ele ainda continuou dizendo assim: acaso quereis matar-me como fizeste ontem ao egípcio? Olha, descobriu. Meus irmãos, é aqui onde nós podemos entender espiritualmente que todos nós, a Bíblia diz que todos pecaram. Amém? Todos, sem exceção. Todos pecaram e carecem, porque está destituído da glória de Deus. Ele carece porque está destituído. Está lá em Romanos, capítulo 6, verso 23, não é? Todos. É aqui que encontra quando o egípcio disse para ele, descobriu: rapaz, você matou um e fugiu. Moisés, nessa altura, diz a palavra de Deus. Ele diz: a estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde nasceram 2 filhos. Meus irmãos, aqui é o período de 40, agora vai entrar o período de 80. A gente dizendo com poucas palavras 40, mas é um pouco longo, 40 anos, não é? É um período grande. Quanta experiência esse homem passou no deserto, não é? Sozinho, queimado do sol, é deserto, irmão. Lá não tem supermercado, não é? Lá não tem farmácia. Podia ter plano de saúde, mas lá não tem estas coisas. É deserto, né? É deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Decorrido 40 anos, apareceu no deserto, no Monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Diante daquelas chamas de uma sarça que ardia, Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado. E aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Deus fala, não é? Ele fala hoje pela palavra escrita, naquele tempo não tinha, não é? Deus fala pela palavra escrita, mas ele fala pela boca de um dos seus servos, de alguém. Ele pode falar até pela boca do ímpio, não é? Entendeu? Mas ele fala também pelas circunstâncias que nós passamos no nosso dia a dia, não é? As circunstâncias que nós passamos é motivo muitas vezes de reflexão, e Deus, por misericórdia, tem falado hoje ao seu povo. A Bíblia diz que Deus falou aos nossos pais, isto é, antepassado, de várias maneiras, aos profetas. Hoje fala pelo seu Filho. Então, queridos, aqui está. E aquela voz dizia assim: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Meu Deus, o Deus dos antepassados, de Abraão, não é? De Isaque, de Jacó, esse Deus que está falando comigo. É aqui que nós encontramos essa maravilha
Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Amém? Né? Então aqui nós encontramos essas lições do fracasso de Moisés, que parece fracasso. Era um preparo, irmão. Muitas Deus faz conosco. Você já viu, muitas vezes, o agricultor podando, muitas vezes, aquele pé de uva, não é? Vai tirando aquelas folhas secas, deixa aquela planta, muitas vezes, dizendo nossa linguagem, nua, não é? Meu Deus, eu pude observar isso lá em Cuité. Fui para um sítio lá e me hospedava na casa do irmão, que era um dos companheiros, fundador do trabalho de Cuité. Ele tinha uma certa influência na cidade, Luiz Antônio, e ele tinha um sítio, e ele foi comigo. Irmão Germano, vamos olhar lá. E eu pude ver podando, não é? Não é? Mas interessante, quando ela produz a nova camada, irmão, é maravilhoso. Assim, do mesmo jeito é a nossa vida. Moisés estava sendo podado no deserto, não é? E quando ele passou por essa experiência, é quando lá nós vimos lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, Moisés disse ao povo: Deus, a quem eu sirvo, olha, 40 anos no deserto. Deus muitas vezes permite essas realidades para provar. Quer dizer, Deus não precisa de provar que Ele é Deus, mas para mostrar a nós quem somos. Então, querido, aqui está essas lições do fracasso. A vida em Cristo é uma realidade, guarde isso aí, né? A vida real está em Jesus. Quando você aceita ou recebe Jesus como Salvador, começou a sua história. A sua história começou com Jesus, não é, irmão? Nós temos nosso nascimento biológico, você sabe, é uma história da carne, de fracasso. Mas quando você aceita Jesus, você começa uma nova história. Vai desaprender para aprender. Amém, né, irmão? Vai desaprender para aprender, né? Então, as lições do fracasso de Moisés, né? O último pensamento é o deserto, a escola da autodescoberta, né? O deserto, a escola da autodescoberta. Queremos agradecer a Deus, uma GR para vir orar, e da minha esposa, irmã Vilma. Ela era para vir hoje, mas ela teve que dar uma saidinha, depois vocês vão conhecer. Amém? GR não é missa de corpo presente, é a realidade, o companheiro. Então, na próxima meditação, que vamos dividir em 4, que podia ser o ano todinho, mas em 4, nós vamos ver o seu chamado lá no deserto. Vamos orar. Interessante que a história de Moisés tem quase 4.000 anos, mas é tão atual tão atual para os dias de hoje, né? É verdade. Pega os exemplos, Deus ele vai mudando a gente conforme, né, a vontade dele. Então foi assim na vida de Moisés, é na nossa e de todos aqueles que servem a ele. Oremos ao Senhor, agradecendo. Grandíssimo Deus, Pai eterno, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade, Aleluia. só a Ti, Deus amado. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essas lições que estamos aprendendo do Teu servo Moisés, Senhor, como foi falado aqui. Tu fizeste um molde na vida dele, Senhor, nos 40 primeiros anos, nos 40 segundos, no 40 terceiro. E aplicaste, Senhor, na vida dele conforme Aleluia. Tu quiseste. Grande foi a missão que Tu deste, Senhor, a ele para tirar aquele povo ali do Egito. Mas preparaste aquele homem, Senhor, para conduzir até a terra que Tu prometeste. Abençoa a vida de cada um, abençoa Amém. a vida do Teu servo pastor, Senhor, Meu aqueles que Deus. estão ouvindo essa mensagem, Senhor, que seja aplicada em nossas vidas nos dias atuais. Sabemos das dificuldades, Senhor, mas sabemos que Tu está no controle de tudo. Amém. Toda a honra, Senhor, toda a glória, só a Ti, Senhor, que cuida e zela pelos que Te buscam. Abençoe-nos, Senhor, durante este Glória a dia, Deus. Senhor, durante essa semana, e, Senhor, abençoe esse país. Agradecemos tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus o abençoe a todos. Até a próxima.
homem chamado Moisés, que foi escolhido por Deus para libertar Israel. Ele nasceu e cresceu, sendo os seus pais hebreus. Mesmo criado entre nobres, amava o povo de Deus. Subiu ao monte Horebe, algo lhe aconteceu. No meio de uma sarça ardente, ele ouviu a voz de Deus. Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés se atemorizou quando ouviu a voz de Deus. Moisés, volte para o Egito para libertar o povo meu. Vai, vai, Moisés, libertar o povo de Israel. Vai, vai, Moisés, libertar o povo de Israel. E leve pra terra que emana leite e mel. Moisés, chegando ao Egito, falou logo a Faraó: deixa sair o povo meu, esta é a ordem de Deus. Faraó se endureceu quando ouviu a voz de Deus. Deus a 10 pragas mandou e a Israel libertou. Vai, vai, Moisés, libertar o povo de Israel. Vai, vai, Moisés, libertar o povo de Israel. E leve pra terra que emana leite e mel. Hoje o Egito é o mundo, Faraó terrível opressor. Vejo ele enganando vidas, dizendo que é o Salvador. Irmãos, já somos libertos pelo Salvador Jesus Cristo. Vamos cumprir a palavra, libertando vidas do Egito. Vai, vai, Moisés, libertar o povo de Israel. Vai, vai, Moisés, libertar o povo de Israel. E leve pra terra que emana leite e mel. E leve pra terra que emana leite e mel. E leve pra terra que emana leite e mel. Vai, Moisés!